Olá, sou Guilherme Simões e seja bem-vindo à lição As Tarefas da Engenharia de Requisitos e o Estudo de Viabilidade. Nessa lição a gente vai explicar os 3 grupos de tarefas da Engenharia de Requisitos, que são elicitação, análise e gestão de requisitos. A gente vai comentar também do estudo de viabilidade. O que é o estudo de viabilidade e a sua importância para a engenharia de requisitos. Mas primeiro vamos falar dos 3 grupos de tarefas. O primeiro deles é a elicitação de requisitos, que tem por objetivo entender o contexto e identificar os requisitos das partes interessadas. O segundo é a análise de requisitos, que é responsável por documentar, modelar, classificar em grupos coerentes, verificar e validar os requisitos. É nesse grupo que se gera uma especificação de requisitos da solução e da transição. E o terceiro deles é a gerência de requisitos, que administra conflitos, questões, mudanças, busca o acordo sobre o escopo da solução, identificando a melhor forma de comunicar os requisitos, prioriza os requisitos e define a maneira como será mantido o conhecimento obtido com os requisitos para uso futuro em outros projetos. As tarefas desses 3 grupos não ocorrem de forma isolada ou em momentos específicos do projeto. Durante todo o trabalho da engenharia de requisitos, se realizam tarefas nos 3 grupos. O trabalho da elicitação produz informações que permitem iniciar o trabalho de análise. E o trabalho de análise identifica lacunas de informação que provocam novas sessões de elicitação, num ciclo iterativo. Já a análise tem o objetivo de produzir uma especificação de parte ou de toda a solução, que deve ser validada e aprovada pelas partes interessadas. A gerência de requisitos é a responsável por buscar essa aprovação junto aos clientes. Depois disso feito, ela vai manter a especificação em uma linha de base de escopo do projeto. Mas talvez a principal função da gerência de requisitos seja tratar as mudanças. Toda mudança de requisitos implica em novas atividades de licitação, que por sua vez vão provocar novas atividades de análise e gerar uma nova versão da especificação de requisitos, que vai precisar de novo de uma nova aprovação dos clientes. Todos esses 3 grupos de tarefas vão ser explorados em detalhes nos tópicos seguintes do curso. Mas antes da gente se aprofundar nesses grupos de tarefas, vamos falar de uma atividade que deveria ocorrer antes de um projeto nascer e que impacta diretamente na engenharia de requisitos. É o estudo ou análise de viabilidade. Esse estudo ocorre quando a gente percebe a necessidade de um projeto. É um conjunto de tarefas responsável por analisar situações do negócio que envolvem problemas a se resolver ou oportunidades a aproveitar. Seu objetivo principal é avaliar se o projeto vale o investimento. E todo o projeto deveria nascer depois de um estudo de viabilidade. Essa responsabilidade é do dono do negócio. A área de tecnologia muitas vezes pode apoiar na elaboração desse estudo, mas não é responsável por dizer se o custo-benefício do projeto vale a pena ou não. Quem avalia benefício é a área de negócio, né? Então não é a competência da TI fazer esse tipo de decisão. E quando for bem elaborado, o estudo de viabilidade vai produzir informação que facilite muito o trabalho do analista de requisitos. A gente vai destacar algumas tarefas que ocorrem no estudo de viabilidade e que vão ser de interesse para o analista de requisitos. A primeira delas, analisar situações de negócio para entender problemas e oportunidades. Então a gente está falando aí dos requisitos de negócio. Outra, definir o escopo da solução e identificar casos de negócio. Vamos falar de casos de negócio daqui a pouquinho. Avaliar a capacidade da empresa para acomodar mudanças para que a nova solução possa ser usada. Determinar a abordagem da solução mais viável para o negócio. Desenvolver casos de negócio para uma solução proposta. Eu costumo fazer uma analogia do estudo de viabilidade com a engenharia de requisitos como se fosse uma corrida de revezamento. Se o estudo de viabilidade é bem feito, a largada do trabalho da engenharia de requisitos pode ser bem mais adiantada. Agora, se não tem um estudo de viabilidade ou se ele foi feito de forma deficiente, o analista de requisitos vai ter que correr ou trabalhar bem mais para compensar essa deficiência. Então vamos destacar algumas atividades que podem ocorrer no estudo de viabilidade que geram produtos úteis para a engenharia de requisitos. Uma delas é a definição de casos de negócio. O caso de negócio, ou business case,
tem o objetivo de determinar se a solução que está se propondo a desenvolver justifica o investimento. Ele declara as metas-chave e medidas de sucesso para um projeto e pode incluir benefícios quantitativos e qualitativos, sejam financeiros ou não. Então a gente está falando aí dos requisitos de negócio que vão ser definidos de forma objetiva. Vai definir também métodos e racionais utilizados para quantificar benefícios e custos. Então a gente tem uma maneira de avaliar se o requisito de negócio vai ser alcançado ou não, porque a gente tem uma maneira de medir esses benefícios de maneira qualitativa e quantitativa. O business case também destaca um orçamento, fluxo de caixa esperado, tempo de retorno, lucro que a solução vai gerar, oportunidades e ameaças, nesse caso riscos para o projeto, restrições e premissas. Agora, uma forma bem mais simples que o caso de negócio, e que é muito usado também, é a sentença de problema ou visão, que, através de um quadro com 4 campos, busca justificar o projeto. Nesse quadro, se declaram as necessidades de negócio, identificam partes interessadas-chave e são descritos de maneira breve o impacto que o alcance das necessidades de negócio vão ter sobre as partes interessadas. Vamos ver um exemplo. O problema: demora para atendimento ao cliente. Quem é afetado? Clientes, a área de atendimento, o departamento comercial. E qual que é o impacto desse problema? A insatisfação dos clientes com a empresa, que vai gerar dificuldades na fidelização e também possíveis perdas de negócio. Então, uma solução bem-sucedida deveria reduzir o tempo de espera do cliente para o atendimento a no máximo 30 segundos. Em resumo, essa técnica vai ajudar a estruturar de forma simples a fala do cliente, a sua necessidade. Isso para quando a área de negócio não puder fazer um estudo de viabilidade mais formal. Outra tarefa possível de ocorrer no estudo de viabilidade é a identificação de partes interessadas. O estudo de viabilidade pode já fazer uma identificação preliminar dessas partes interessadas. Agora, no planejamento do projeto, uma das primeiras ações obrigatórias é o detalhamento e a identificação das partes interessadas. Então, o trabalho de requisitos ele pode aproveitar tanto o que foi feito no planejamento do projeto ou no estudo de viabilidade. A nossa intenção é buscar um subconjunto dessas partes interessadas que vão ser relevantes para o nosso trabalho de requisitos. E para isso a gente vai descrever os papéis, responsabilidades e autoridades dessas partes interessadas sobre os requisitos. Essa lista de partes interessadas vai representar uma informação fundamental para o processo de licitação de requisitos, que é saber com quem a gente vai ter que interagir ao longo do projeto. E essa identificação de partes interessadas, ela continua a ocorrer ao longo do desenvolvimento do projeto. Então eu não consigo esgotar esse trabalho num único passo. Embora, se isso fosse possível, seria melhor. Agora, se não foi feita a identificação de partes interessadas no estudo de viabilidade, a gente pode usar alguns modelos existentes na organização ou no plano de projeto que podem facilitar esse nosso trabalho. Um deles é o modelo organizacional ou organograma, que identifica papéis e funções na organização com a sua hierarquia e interações. Então, quando a gente está lidando com um cliente externo e um cliente novo, ter acesso ao organograma vai ajudar muito nessa contextualização nossa e também na visualização de possíveis partes interessadas. Outro exemplo é o modelo de processo. E muitas áreas de negócio podem ter seus processos de negócio documentados através de modelos. E ele vai ser útil para a identificação de partes interessadas porque o modelo de processo de negócio identifica todo mundo que realiza alguma tarefa naquele processo que está sendo representado. Então, essas pessoas que realizam tarefas também são possíveis candidatos a serem envolvidas no trabalho de requisitos. Outro exemplo são modelos de escopo. A gente vai falar sobre modelos de escopo daqui a pouquinho. Eles representam o que está fora do âmbito da solução e que tem alguma interação com a solução. Então, esses elementos externos também são candidatos a partes interessadas. Uma outra ferramentinha que também é muito usada em planos de projeto é a matriz RACI. O RACI é uma sigla para descrever quem é responsável,
quem é aprovador, quem é consultado ou quem é informado da execução de uma atividade no projeto. Então essa matriz descreve todas as atividades do projeto e relaciona essas atividades com diversas pessoas ou equipes com esse nível de responsabilidade, RACI. Uma outra tarefa relevante no estudo de viabilidade é a definição preliminar do escopo da solução. E a ideia é conseguir definir o escopo da solução em detalhe suficiente que permita às partes interessadas compreender as novas capacidades do negócio e as versões que vão ser entregues a cada iteração do projeto, se a estratégia for desenvolver o projeto num ciclo iterativo incremental. Eu chamo a atenção aqui para dizer que não é uma definição de escopo completa ou detalhada que se faz no estudo de viabilidade, porque esse vai ser o objetivo da engenharia de requisitos no projeto. A ideia é que se consiga no estudo de viabilidade delimitar pelo menos um rascunho do escopo. E para fazer isso não se necessita conhecimento técnico, só de negócio. Então essa delimitação inicial do escopo vai abordar as principais características e funções que o software vai ter e as interações desse software com pessoas, sistemas, áreas funcionais da organização. Eventuais dependências técnicas e de negócio. Então a dependência técnica pode ser uma restrição que o dono do negócio impõe. Por exemplo, o software tem que funcionar na plataforma de hardware e software que é usada hoje pelos vendedores. Essa definição de escopo também significa dizer que unidades de negócio vão ser envolvidas ou vão ser afetadas pelo sistema, processos de negócio que vão ser impactados pelo projeto, seja melhorados, criados ou redesenhados, sistemas de TI ou outras tecnologias que vão ser afetadas. E aí, de novo, aqui a gente não quer que o autor do estudo de viabilidade seja técnico para dizer de coisas de tecnologia, mas certamente ele vai ser capaz de dizer, por exemplo, que os dados do cliente têm que ser buscados no sistema de CRM, que as leituras de consumo têm que ser enviadas diariamente para o SAP. Então não é a ideia aqui falar de enfoque técnico, mas identificar algumas interfaces principais que a solução vai ter. Uma forma comum de se representar o escopo é através de modelos. Eles determinam o que está dentro, o que está fora do alcance de uma solução. A gente vai citar alguns exemplos de modelo que representam o escopo. Nesse momento a gente vai só citar com uma breve explicação, porque todos os três que a gente vai citar vão ser detalhados em lições posteriores do curso. O primeiro e mais simples deles é o diagrama de contexto, que representa o ambiente no qual a solução está inserida. Então a ideia do diagrama de contexto é representar tudo que está fora do sistema e tem alguma interação com o sistema. É um diagrama de fluxo de dados de mais alto nível. O objetivo não é dizer o que acontece dentro do sistema, é a interação do sistema com o mundo externo. E muitas vezes o cliente rabisca isso no papel em reuniões, só que às vezes nem sabe que isso tem um nome, que é o diagrama de contexto. O diagrama de casos de uso, ele vai representar de maneira visual quem são os atores, ou seja, elementos que interagem com o sistema e que casos de uso eles realizam, que funcionalidades eles esperam obter do sistema. Ou seja, o diagrama de casos de uso ele vai dizer quem faz o que no software. No estudo de viabilidade é pouco comum encontrar um diagrama de casos de uso. Um diagrama de contexto sim, esse de casos de uso é menos provável, mas é também uma forma de representação preliminar do escopo. O outro modelo é o modelo de processo de negócio, e esse também já é mais usado pelas áreas de negócio. Ele descreve um processo de negócio com toda a sua sequência de tarefas, quem faz o que ao longo desse processo de negócio. Então, o modelo de processo é talvez desses três o mais provável de ser utilizado por alguma área de negócio para descrever escopo. Concluindo então, a engenharia de requisitos é composta por 3 grupos de tarefas: elicitação, análise e gestão ou gerência de requisitos. O trabalho nesses 3 grupos de tarefas é cíclico. O resultado de uma tarefa de um grupo é usado como entrada da tarefa de outro grupo. O estudo de viabilidade, que precede o projeto, traz elementos que facilitam e muito o trabalho da engenharia de requisitos.
informações preliminares de requisitos de negócio, escopo e partes interessadas podem ser encontrados no estudo de viabilidade. Agora eu quero te convidar a realizar os exercícios dessa lição e que também interaja com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão desse tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o tema. A gente está sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!